Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Por Inteira Podcast. Exatamente, estamos de cara nova, nova identidade, e eu te convido para acessar o nosso Instagram, @porinteirapodcast, porque lá a gente contou tudo, né, Lê? Detalhes do porquê dessa nova fase, desse novo posicionamento, para vocês entenderem nos mínimos detalhes. E sigam também a gente para acompanhar todas as notificações. Me chamo Jéssica Rodrigues, sou host aqui do podcast, e estou, como sempre, com a minha sócia, parceira e amiga, Letícia Nobre. Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no Por Inteira Podcast. A gente fala sobre inteligência emocional, posicionamento de imagem e comunicação. A gente tá com duas convidadas maravilhosas e a Jé vai apresentar o currículo dela para vocês. Exatamente. Antes de começar, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos começar pela Boutique Desapego Delas, que é quem nos veste, os nossos looks, acessórios, né, Lê? Acessem o Instagram, @Boutique Desapego Delas, e conheçam. É uma curadoria de moda impecável. Além do atendimento presencial, que é uma experiência à parte. E é claro que para você que nos assiste e nos ouve, tem cupom de desconto. No site boutiquedesapegodelas.com.br, use o cupom PORINTEIRA10 e ganhe na hora 10% off. Agora vamos às nossas convidadas maravilhosas, que nós estávamos na expectativa de receber vocês, viu? É um assunto incrível. Estamos aqui com a Catrine Siqueira, gerente de recursos humanos da Nova Fit Academia, atuando com gestão de pessoas e governança corporativa. Seja muito bem-vinda, Cá. Muito feliz de ter você aqui. Incrível, né? Não, resumido, né? Resumido, detalhe. Ela mandou um texto, detalhe, resumido. E estamos com a Daiane Lopes, head de pessoas e cultura, em uma empresa de BPO e tecnologia e fundadora da DLL Talent, consultoria voltada ao desenvolvimento profissional e de carreira. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada. Muito feliz de ter vocês duas aqui. Vai ser um episódio de peso, hein, Lê? Vai. Pra todo mundo que tá em busca de ser reconhecida, valorizada, aumentar salário, que todo mundo quer, né? Exatamente. Vai ser uma troca riquíssima aqui. Importante. Olha, eu vou te falar que tem uma pergunta, assim, que é unânime e que a gente quer entender, e tem muita gente querendo entender. De que forma que o mercado está realmente valorizando um colaborador hoje, um especialista, um profissional de modo geral? Quem quer começar? Fica à vontade. Bem, assim, obviamente que tudo vai mudando ao longo, né, do tempo. E quando a gente olha, de fato, o que as empresas buscam, que a gente sente muita falta hoje de ter profissionais que tenham resiliência, né? Porque como tudo vai mudando, se a gente não consegue encontrar, né, ali profissionais adaptáveis, flexíveis e que tenham resiliência, fica bem difícil a gente conseguir tocar o dia a dia, né? Além, né, a gente tá falando um pouquinho aí das habilidades comportamentais, mas de técnica também. Hoje, por exemplo, eu sinto muita falta de profissionais que estejam, que tenham algumas habilidades como Excel. O básico, né? O básico. Às vezes tem profissionais que não conseguem fazer uma apresentação. E hoje tem, assim, inúmeras ferramentas que auxiliam. E vários cursos também disponíveis até gratuitamente, né? Então, assim, isso é muito importante. Eu sinto muita falta. Entre outros, além de Excel, saber montar relatórios, planilhas, né? Hoje está muito em alta o Power BI. Então, assim, Exato. O pessoal precisa investir nisso. Falta um pouco de dedicação em busca de conhecimento, né? Ser atento ao que o mercado tá necessitando. Eu acho que a palavra é essa mesmo, dedicação, porque até foi uma pauta de uma abordagem que eu tava conversando com o meu CEO esses dias, que, assim, hoje a gente não vê nem os jovens buscando uma faculdade, mesmo que um ensino tecnológico ou um curso técnico. Hoje a busca, ela não é como era antigamente, que tinham filas de espera para você fazer um curso técnico para iniciar no mercado de trabalho. Hoje eles gostariam, a grande maioria, de iniciar no mercado de trabalho de forma natural, e não é assim. Você tem que se preparar minimamente, com pouca coisa já se destaca. Então, às vezes, ele usa uma expressão que a gente supervaloriza coisas mínimas. Hoje a gente, às vezes, contrata alguém e quando a gente vai olhar o que aquela pessoa faz, é o básico. Ele chega no horário, ele sabe fazer uma planilha, mas isso é o básico. Cumpre com as funções, Cumpre com as funções, minimamente, é o básico. E às vezes aquela pessoa terceiriza a carreira dela para a empresa. Ela acha que a gente, como empresa, tem que fazer alguma coisa para ele evoluir. E não é assim. Na minha carreira mesmo, todas as promoções que eu tive foi quando eu busquei estudar sem nenhum investimento da empresa.
eu fui correndo atrás e as coisas foram virando consequência do que eu fazia. Exato. Então eu fui fazendo movimentações no mercado e consegui crescer de uma forma mais rápida. E eu não vejo esse empenho hoje da galera na base. Eu acho que é isso que falta mesmo. Isso mesmo. Pegando aí o gancho, né, na minha carreira também, eu nunca consegui nenhum cargo sem antes estar fazendo a função. Então, primeiro de tudo, muitas vezes eu já tinha ali um perfil de liderança, por exemplo, para depois assumir um time. Né, mas a equipe já me enxergava como uma líder, né, e hoje realmente existe um papel muito importante, sim, acho que a empresa precisa investir também nos colaboradores, mas obviamente que depende muito da pessoa, né, então eu sempre falo, o que você espera para sua carreira, porque a partir daí, sim, traçar o que eu preciso fazer para chegar em um outro cargo ou em uma outra área, né? O que eu preciso? E começa pelo básico, né? Às vezes a galera não sabe nem sequer estruturar um currículo, né? Se tornar atrativo para que o currículo chegue àquele recrutador e ele olhe e fale, eu quero sim entrevistar essa pessoa. Sim. Às vezes ele barra ali, já no primeiro, né? Contato. Sim. Eu acredito, e pegando o gancho de vocês, e foi um processo pessoal meu também. Hoje em dia tem muitas pessoas travadas na carreira ou em cargos abaixo do que a sua habilidade, capacidade pode atingir, porque tá esperando ser chamada, ou porque tá esperando um reconhecimento, porque tá esperando o chefe falar, essa menina trabalha muito, esse menino aqui se dedica, vou dar um aumento para ele. E não eu não sei se vocês perceberam isso, mas na minha carreira, eu que decidi, agora não está bom para mim, eu preciso ganhar tanto, o que eu preciso fazer para ganhar tanto? Exatamente. E aí entender quais cursos, especializações eu precisaria fazer, quais movimentações dentro da empresa eu precisaria fazer para poder crescer. E aí, pegando esse gancho, fazendo uma pergunta para vocês, o que vocês acham que aconteceu que fez esse mercado mudar tanto? Olha, eu tenho uma análise que não é embasada em nenhum estudo, tá? Assim, é uma coisa bem que eu vejo. Eu acho que tem um pouco das gerações, assim, quando eu era criança, os meus pais, eles não podiam fazer muito por mim. Assim, fizeram super, mas assim, eles não podiam investir e pagar tudo que eu queria fazer, cursos e etc. Então, eu tive que correr atrás para conseguir me posicionar, para eu conseguir crescer. Eu paguei minha faculdade, meus pais me ajudavam o quê? Pagando as contas de casa, mas eu tive que correr atrás de estudar, eu pagava minha faculdade. E nós, essas pessoas que não tiveram, e outras antes, começaram a fazer muito pelos filhos, mas de forma que eles não tinham que conquistar aquilo. E hoje eles se acostumaram inconscientemente com isso, porque quando eu entrevisto um jovem que ele nunca nem leu um livro diferente, nem da área que ele quer entrar, ele nunca buscou nada, nenhuma informação, nem no Instagram sobre aquela área que ele quer entrar, eu fico, mas não vai chegar até você, porque nós não somos seus pais. Eu acho que esse conceito de empresa-família é no sentido de como você se sente dentro da empresa, mas não é a sua família a ponto de pegar na sua mão e falar, eu vou te dar isso aqui. Exato. Foi o que você falou, eu acho super importante que a gente desenvolva quanto empresa, assim, se eu quero profissionais mais motivados, eu vou ensiná-los... Investir neles, investir. Né? Mas a carreira, ela é muito individual, você tem que correr atrás, o que... É que nem quando algum colaborador vai pedir aumento, eu falo, legal, o que você fez? Eu não fiz porque a empresa não patrocinou. Eu falo, mas é a sua carreira, o que você fez por você. A responsabilidade é sua. Se você não fez por você deposita na mão de uma pessoa que tem outras coisas pra cuidar, né? Exatamente. A responsabilidade de você promover alguém sem saber o que essa pessoa vai entregar. Nenhuma empresa vai fazer desse jeito, né? Exatamente. Mas eu concordo plenamente com você, dessa visão de que os jovens hoje, que é essa nova geração que está tendo muito conflito com empresas, deles realmente se acomodarem com o que eles têm de entrega dos pais. Eu vejo esse padrão. E não só isso, é se sentir contente com o que eles vivem. Então, assim, são jovens, muitos deles, que não conseguem se visualizar a longo prazo. Porque pensar a longo prazo é difícil, né? Sim. Principalmente para eles. Então, eles não conseguem enxergar carreira. Hoje, é mínimo o jovem que quer carreira, né? Eles não querem criar isso. E eu bati um papo com uma dona de agência de emprego, e ela disse que a procura de emprego é sempre home office, híbrido. Não quer aquele de segunda a sábado, não é aquele de segunda a sexta que são 8 horas, jornada de 8 horas. E também reclama quando exige cursos técnicos ou graduação, se precisar, se a pessoa pelo menos tem interesse em entrar numa área. Então eu percebo que realmente não existe nenhum interesse do outro lado. Então eu não sei como a empresa se comporta. Você acha que isso pode barrar
ter essa visão de trazer jovens para a empresa? Você acha que diminui essa possibilidade de contratação? Você acha que vai começar a visualizar mais profissionais mais velhos, mais experientes? Como que é a visão de vocês? Agora, acompanhando ali alguns trechos no LinkedIn, também tem alguma empresa que fez uma reportagem muito nesse sentido, né? Que tem muita empresa agora buscando 40 a mais, 50 a mais, muito porque a galera jovem tem essa questão de não querer mais, ou os próprios CLT, né? Muitos estão buscando outros formatos de carreira. Eu acho que esse pessoal jovem trouxe uma visão importante, Sim. né? Porque nós, né, na nossa época era muito trabalha e esquece o resto, né? E eu acho que, principalmente agora a geração Z trouxe assim outros conceitos, né? Não é só trabalhar, né? Mas isso tem que estar alinhado ao propósito. Então, meu trabalho ele tem que ser um propósito também, Sim. né? Então, eu acho que nós, né, um pouco mais velhos e os mais jovens, a gente vai ter que encontrar um caminho comum. Sim. Porque não é o mais novo nem o mais velho. Dependendo da atividade, a gente precisa de ambos. Então, eu acho que esse é o nosso desafio quanto empresa e quanto profissionais, né? Qual é o melhor caminho? Tem que ser time misto. Não é só olhar se complementarem, um lado. né? Complementar. Eu costumo falar que... Desculpa. Não, eu costumo pode. falar que a gente tem que encontrar o equilíbrio entre os direitos e os deveres. Isso. Muitos Sim, entram total. querendo só direitos e esquecem que tem os deveres e outros, enfim, assim sucessivamente. E não adianta, a gente vai ter que se adaptar como empresa, como empresário, ao mercado. Não adianta a gente forçar, querer Sim. empurrar a goela abaixo, seja workaholic. Porque a nossa geração era a geração do Sim. trabalha, como você Exato, disse, né? Sim. Não adianta forçar, agora eles querem trabalhar com uma vista pra praia, né? Ter liberdade geográfica. Então, eu acredito que há um equilíbrio, tanto conscientizar esses jovens de que eles precisam, né, correr atrás da carreira deles, que é a responsabilidade deles, e que eles precisam se atualizar, e também do outro lado de como que eu posso fazer agora para pegar esse jovem, para entendê-lo, para desenvolvê-lo, né, dos dois lados. Sim. Ter essa balança. Algo que eu falo muito para os colaboradores lá na empresa é justamente isso, né? Foca na sua carreira. Porque esses dias até teve um grupo que falou assim: mas eu não sei fazer apresentação, trabalhar com Excel, a empresa tem que investir. E como eu falei no início, sim, há um trabalho da empresa. Mas a gente tem que pensar que a carreira é nossa, como você trouxe. A carreira é nossa. E ninguém é eterno, nenhuma empresa é uma relação contratual. Que qualquer um pode acabar em qualquer momento. Então, é a nossa carreira. Eu tenho que pensar que tudo que eu fizer é para o meu desenvolvimento, né? Aquela frase que podem tirar tudo menos o conhecimento. Sim. De fato, se eu aprendo, né, habilidades comportamentais e técnicas, eu me torno uma profissional melhor, vou fazer uma entrega melhor, estarei pronta para um desafio maior e melhor, né? Então, por que eu vou ficar ali parado sem investir em mim, né? Então, isso foi algo que eu trouxe em feedback semana passada para um grupo que eu tive ali na empresa, falando exatamente isso, né? Vamos desenvolver sim, mas sempre pensa, tudo que você faz é para você. Exato, porque quando a oportunidade bater na porta, você tá preparado para pegar. Sim. Exato. Não deixa passar. Seja na empresa atual ou em Ou outra. outra. Porque também tem, eu acho que ao mesmo tempo que mudou muito, muitos buscam aquela linha industrial de antigamente, onde você entrava numa empresa, a empresa ia te promovendo e muitas vezes chegavam pessoas à alta liderança que não tinham condições comportamentais nenhuma, só aprenderam a fazer aquilo muito bem feito, né? E aí as pessoas, ao mesmo tempo que querem algo super moderno, arrojado, diferenciado, pensam, não, mas eu quero entrar aqui, você faz tudo, eu chego lá no alto, fico aqui assim. e simples assim, sem nenhuma métrica por detrás disso, sabe? É Tem complicado. uma frase que eu repito muito nos episódios, inclusive, que é: como eu trabalho muito com essa parte de comunicação e de vestimenta, eu falo que você tem que se vestir e se comportar para onde você quer chegar. Não se acomode onde você tá. Se você almeja um cargo de liderança, que é o que você trouxe, você só conseguiu isso porque você já se comportava e mostrava essa habilidade, né? Exato. Então, talvez trazer essa visão de que a pessoa precisa realmente desenvolver habilidades necessárias para chegar onde ela quer chegar e não esperar as oportunidades baterem na porta para você começar a se desenvolver, né? Sim. Eu trouxe até um estudo aqui que fala sobre as principais habilidades que o mercado valoriza hoje. Eu acho legal a gente trazer essa visão tanto para o lado dos jovens, das empresas, como a gente está fazendo, né?
quanto para o lado das pessoas que querem ser promovidas, querem ser reconhecidas, querem crescer na carreira, mas ainda se sentem travadas por algum motivo, né? E aqui ele fala autogestão emocional, a importância, porque é o ponto principal aqui. Se eu tô esperando alguém me reconhecer, já tem um problema emocional aqui, né? E aí eu vou falar todas elas, depois vocês podem dar opinião, que esse lado de vocês é muito importante para nós, para o pessoal que tá ouvindo. Então, autogestão emocional, adaptabilidade com postura, então capacidade de se adaptar às mudanças, né, do cenário, comunicação com clareza e posicionamento também, se você saber quem você quer ser, como se posicionar. Coachability, que é uma skill, até nome difícil, mas eu vou traduzir, que é a capacidade de aprender a receber feedback, porque muita gente não tem maturidade. É difícil, né? Para receber feedback. E liderança sem cargo, que você não precisa ter um cargo para você ser líder, né? Você tem que desenvolver essa capacidade de influenciar as pessoas, né? Nesse meio. Vocês concordam com isso? Total. Inclusive vai de linha com o que ela começou falando, é sobre isso. A gente precisa de profissionais mais adaptáveis, Exato. de pessoas que elas saibam receber as informações e tratá-las. Eu costumo falar que você pode falar tudo, mas o como é o que vai definir aonde você vai chegar com o que você falou. Exato. Estou revoltada, então respira. O como você vai falar é o que vai traduzir se você vai conseguir aquilo ou não. Às vezes você tinha uma ideia boa, mas você vem de forma tão violenta, uma comunicação tão violenta, uma comunicação cheia de emoção, porque você não tem autocontrole, que você perde a razão, porque aí você não é mais ouvido, as pessoas já não te ouvem mais. Você fala de um jeito e a pessoa recebe de outro. Exatamente. E aí cria um ruído de comunicação, né? Isso dá sempre errado. Sim. Sim. Mas é desafiador, né? Na hora da raiva, na hora do... Por isso é tão importante desenvolver isso. Acho que realmente pra todo mundo, não importa o cargo que você esteja. Não, e pra qualquer tipo de comunicação. Se você vai mudar esse copo social de lugar na empresa agora e todo o copo tem que ficar do lado direito, tem que ter alguém que seja responsável por comunicar a todos de forma assíncrona que aquele copo a partir de hoje fica do lado direito. E é por isso que eu acabei entrando nessa parte de comunicação dentro da Nova Fit. Porque como a empresa cresceu muito rápido, eles começaram a ampliar, tiveram que expandir isso, tinha que ter alguém que falasse de uma forma que todo mundo entendesse, um lugar só pra se comunicar, sabe? E aí a gente tá conseguindo fazer um trabalho bacana. Ô, Jé, se você me permite, eu queria fazer uma pergunta pra elas, que eu fiquei curiosa. Claro, vamos, agora eu quero saber. Dessas habilidades aqui na carreira de vocês, porque, gente, elas têm carreiras super incríveis, consolidadas, inspiradoras mesmo. O que vocês precisaram desenvolver? Qual foi a habilidade mais assim, você falou assim, eu percebi que eu não tenho, mas para eu crescer, eu precisei desenvolver isso? Olha, a inteligência emocional, que eu acho que acompanha toda a carreira em todo momento. Quando eu comecei na minha carreira, antes de me tornar líder, eu comecei no call center, fui operadora de telemarketing, mas o meu sonho era ser líder. E aí, eu acabava participando ali de muitos processos seletivos dentro da empresa que eu estava. Eu nunca passava. Caramba. E muitas vezes eu cobria férias de supervisor, então era muito assim, ó, a Jé vai sair de férias, Dai, você cobre? Eu servia pra cobrir porque eu não servia pra ter o cargo, né? E aí eu comecei a pensar, eu preciso buscar feedback. E como era processo interno, tinha a possibilidade de feedback, então, né, entrou, acho que foi a Jé que comentou, né, que o quão é difícil, mas o quanto é necessário. Sim. E aí, todo o processo que eu fazia, eu ia na porta lá do recrutamento e falava, por que eu não passei? Quero meu feedback. E eles iam pontuando. A cada pontuação, a cada apontamento, eu ia buscar aquela competência, aquela habilidade. Mas eu percebi que eu precisava trabalhar, de fato, a inteligência emocional, porque eram muitos nãos, né? Então, como é que eu ia lidar com aquilo? Então, eu comecei a buscar... através de o acesso naquela época, gente, estou falando de anos atrás, né, assim, só no RH eu tô há 14 anos, né, mas então, para que eu conseguisse, né, desenvolver as habilidades e tudo mais, eu precisei buscar em livros, ajuda com professores da faculdade, porque naquela época não é como hoje, a gente não tinha esse acesso, né, à informação tão rápido como temos, né, então como eu consegui? Buscando livros na própria faculdade, lendo bastante, buscando orientação e principalmente o feedback. Porque só assim eu consegui entender realmente onde eu estava não sendo tão assertiva,
para conseguir trabalhar aquele ponto, desenvolver aquela habilidade, e aí sim foi como eu consegui a promoção, né? A primeira promoção, que foi super emocionante, fiquei muito feliz, chorei muito, e a partir dali eu entendi o que eu queria ser, quais eram, né? Quais caminhos eu queria seguir e como traçar. E aí, eu fiquei curiosa, qual foi? O que você precisou mudar depois desses feedbacks? Você conseguiu pegar? Assim? Consegui. Tinha uma questão comportamental, né? Que certamente era a maturidade, então a inteligência emocional, porque ouvir não, a gente vai ouvir na carreira inteira. Não sempre vai ter algo que você quer fazer. Quantas vezes a gente não leva ideias, às vezes, incríveis, ou não, né? Às vezes a gente pensa que é incrível, né? E leva e fala, legal, mas agora não dá. Ou... né, dá uma segurada, acho que você viajou um pouquinho. E às vezes aquilo pode te frustrar, né? Então como é que você lida com aquilo? Tem que ter controle emocional. Então você volta e fala, o que foi que eu levei e por que não fez sentido naquele momento? É o momento? Ou a minha ideia não tem sentido com o que está acontecendo agora, né? Então precisa muito, acho que principalmente a inteligência, o controle emocional e o autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer. Para eu chegar onde eu cheguei, eu comecei ali no call center, fui supervisora de operações, mas o meu sonho era o RH. Né? E para eu conseguir chegar no RH, não é tão fácil assim. Geralmente você começa no RH com cargo de assistente, de auxiliar, de estagiário, e eu já tinha um cargo de liderança, como é que eu ia para o RH? E aí, de novo, né, abraçar as oportunidades que são colocadas, né? Na época, na empresa que eu estava... o produto que eu trabalhava no atendimento de um banco e ele ia sair da empresa. Eu tinha um bom posicionamento ali já como líder, né? E aí a empresa que esse banco ia me convidou para ser coordenadora de operações do call center. Só que tinha um projeto de RH acontecendo na empresa. E aí falaram, olha, Daiane, acho que vale a pena você ficar aqui, é uma equipe de captação. Na época, né, eram 3.000 vagas na seleção por mês. Então a gente precisa de ajuda, você quer? E eu pensei muito assim, dinheiro, porque se eu fosse, eu ia ser promovida a coordenadora. Ou eu continuo aqui com o mesmo salário, sem promessa alguma. Aí eu fiquei, dinheiro, sonho, eu vou pro meu sonho. Porque se não der certo, a gente recomeça. E eu fui. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de captação, gente, eu panfletava na Barão de Itapetininga, porque isso há anos atrás era comum, né? Diferente de hoje, que tem ali vários sites. E aí, quando eu cheguei, eu me encantei, eu me apaixonei, eu falei, isso sim que eu quero pra minha vida, e eu vou dar o meu melhor. E aí eu fui, né, deixei de ser líder, eu era supervisora, deixei de ser líder, virei analista, e dali eu fui traçando de novo, falei, bom, não tenho mais uma carreira de liderança, agora eu sou analista. Mas eu quero ser, né, eu quero ser líder, e serei. Um passo pra trás, pra dar 20 pra frente. Corajosa, porque eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora, fica... nesse dilema. Dilema, exato. De arriscar, né? É como se fosse, né, perder tudo ali. Exato. Né? E aí foi, né, fui traçando e aí depois eu consegui novamente a minha primeira promoção para coordenação e aí fui fazendo a carreira, né? Mas foi assim que eu cheguei no RH. Legal. Ai, que incrível. E pega o gancho do que a gente tinha falado, que é o que a gente sente falta nos jovens de hoje. E hoje os jovens, eles somente terceirizam essa vontade de crescer para a empresa. E não é, ela foi atrás, ela deu um passo para trás para dar outros para frente. Também me incomoda um pouco quando eu ouço amigos próximos que falam, mas eu não vou para ser analista pleno em outra empresa, porque hoje como assistente eu ganho isso. Cara, mas é a sua carreira, a empresa que você tá, você só ganha isso pelos anos que você está aí. Se você saísse hoje porque eles te demitiram, você conseguiria emprego em outro lugar? Então, se você tem uma oportunidade de dar um upgrade na sua carreira, vai. Depois você pensa, dinheiro é consequência do nosso trabalho. Ele é consequência. E ele acontece mesmo, gente. Se não acontece onde você tá, vai surgir uma oportunidade para você ganhar mais. Sim. E aí você consegue aumentar natural. É natural. Você me fez lembrar de uma coisa. Antes de ir para 12 horas, eu saí de uma empresa que eu tava super bem. Ganhava bem. Ganhava também por fora. E aí eu simplesmente senti e falei, acho que eu quero me desafiar. Quero alguma coisa diferente, quero sair dessa área. E aí eu fui parar no 12 horas, que, gente, a gente trabalhava na área comercial. E não era uma mega empresa, não era uma coisa que tava dando estabilidade pra gente, ou que tinha um salário bacana. Mas eu amei a aventura. E é isso, quando eu entrei, eu consegui descobrir habilidades comerciais, de negociação,
Fiz até recrutamento lá, lembra? Entrevistas. Menina, eu fiz tudo. E aí é isso, você realmente sai um pouco dessa zona de conforto, porque às vezes você fica muito tempo numa empresa e você simplesmente se acomoda. Você não busca novos desafios para descobrir novas habilidades, né? E é algo que eu observo quando eu vou recrutar, por exemplo, dependendo do cargo que eu quero, por exemplo, eu trabalho numa empresa que não é uma multinacional ainda. Isso. Não é uma multinacional ainda. Então, tem cargos que eu vou contratar que a pessoa vai ter que ser multitarefas. Ela tem que ser uma pessoa que não é muito segmentada e vai fazer só aquilo ali. Ela tem que ser uma pessoa mais dinâmica. E eu sempre observo, se ela ficou muito tempo num lugar, eu já acho que não vai rolar, porque ela não é tão adaptável. Eu calculo mais ou menos o tempo médio e que tipos de segmento ela foi, porque aí me mostra o quão dinâmica ela é e o quão ela consegue se adaptar a novos desafios. E normalmente essa é a pessoa que dá certo e a gente não tem problema. E isso motiva, né? Sim, eu lembro que quando eu estudei sobre liderança e comecei a aplicar isso na época que eu trabalhava como líder na CS, a gente valorizava muito isso, o desafio, né? O você, cara, eu não sei fazer isso, mas eu vou fazer. E eu vou aprender. Eu vou aprender. E você, Ká, qual habilidade você precisou desenvolver e que fez você crescer? Hoje, assim, eu percebia que eu entrava nos lugares e eu não gostava dos lugares. Eu fazia o meu trabalho, eu nunca tive problemas em encontrar trabalho, porque eu sempre fui muito comprometida com tudo que eu me propunha a fazer. Eu falava, se eu estou ganhando um salário para fazer isso, eu tenho que fazer minimamente bem feito. Mas eu ficava descontente, eu via que aquilo não era pra mim e começava a me dar problema emocional, assim, eu não ficava muito engajada com as coisas. E aí, da 12 horas eu saí, quando eu tive o João, eu falei, não aceito ficar num trabalho onde eu não gosto dele o suficiente pra deixar meu filho em casa e vir aqui trabalhar. Tenho que gostar de um trabalho que vale a pena eu deixar o meu filho de 6 meses em casa pra poder trabalhar. E aí eu entrei numa empresa de energia e tudo, e logo tive uma oportunidade no RH e me apaixonei perdidamente. Eu falei, é isso, agora que eu descobri o que eu gosto de fazer, vale a pena. Então hoje, às vezes, assim, eu me dedico super, assim, eu chego muito tarde em casa, eu tenho, enfim, muitas obrigações, só que todas elas eu sei que é em prol de um gosto pessoal meu, uma coisa que eu gosto de fazer, e que a minha ausência em casa com meu filho vai inspirar ele um dia. Hoje eu deixo ele em casa, mas eu consigo proporcionar coisas pra ele que eu não proporcionaria se eu trabalhasse em outro lugar. E aí eu fui crescendo muito assim, eu entrei como assistente jurídico, fiquei 2-3 meses como assistente jurídico. A minha mentora na época no RH, ela olhou pra mim e falou, Catarina, mas você é muito pessoas. Ela, cara, você fala com as pessoas de um jeito e você traz as pessoas pra você. Você já percebeu que você faz uma venda naturalmente? Porque você não tá ganhando comissão de nada, mas quando você chega com uma marmitinha fitness, a galera quer comprar. Se você chegar com uma roupa... Eu falei, tá. Ela falou, eu preciso disso aqui no RH. E eu fui pro RH. Aí eu fiz uma MBA em Recursos Humanos, comecei a estudar, uma pós, enfim. Fui promovida 2 vezes nessa mesma empresa, em 2 anos. Saí de lá porque a empresa foi comprada e eu falei, cara, não vou ficar aqui, mudou a cultura, pra mim não dá. E aí eu fui convidada por uma pessoa que trabalhou comigo pra ser BP, Business Partner, por lei de analista pleno pra BP, numa outra empresa de energia. E eles não tinham nada de RH. Eu falei, mas eu sei fazer, a gente vai fazer. E eu construí tudo, desde o endomarketing, onboarding, processo de recrutamento. Quando eu saí de lá, o time já tinha uma parte de DP e uma parte de RH, e já eram 6-7 pessoas. Saí, fui para um desafio para coordenar outra empresa, aí eu pulei de BP para coordenadora. Foi para quando eu fui para a RZK Energia, que foi quando a gente até começou a trabalhar mais com imagem e tudo mais. E lá eu percebi que eu não precisava, não bastava eu ser boa, eu tinha que mostrar que eu era boa. Eu falei, agora ficou sério. Falei, agora ficou sério, porque eu tô trabalhando mais perto do core da empresa, o business, agora o negócio ficou sério. E aí eu comecei a investir mais na minha imagem, justamente porque não bastava eu ser boa tecnicamente, eu tinha que mostrar que eu era boa. E fiquei lá até, assim, o segmento mesmo, eu falei, acho que eu preciso mudar um pouco de áreas. E aí apareceu também essa oportunidade de uma indicação, onde eu tô hoje, e aí eu fui mudar totalmente, porque eu falei, eu quero sair da caixa, eu quero fazer outra coisa, eu quero conhecer outras pessoas, e aí eu fui pro segmento fitness agora. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, coragem e posicionamento, né? Sair da zona de conforto, Sair né? da zona de conforto. Eu acho que eu nunca gostei de ficar na zona de conforto, acredita? Aquariana, amor. É um movimento ali que a gente não sabe de É um onde movimento, vem. e que nem eu tô muito empolgada onde eu tô, porque é muito movimento, e toda hora o meu CEO principal, que ele é dono e é o CEO da empresa, ele me traz pra isso, ele fica, vamos, você quer? Então vamos, pra cima. Eu falo, pra cima, vamos pra cima, não sei fazer, mas vamos fazer. Que legal. Vamos junto. E, meninas, e em relação, capacidade intelectual, vocês têm um currículo gigante, muito capacitadas, mas vocês sentiram necessidade de ajustar a imagem de vocês
para se posicionarem antes de tudo isso acontecer? Sim. Tem até assim, uma situação que eu vivi na carreira quando eu era coordenadora e eu recebi a minha primeira promoção para gerente. Na época, ainda jovem, né, bem jovem, eu usava piercing. Hoje em dia, é piercing no nariz. Hoje em dia é tudo muito mais moderno, né? Então, mas eu sempre vou fazer referência ao que vivemos no passado, porque é uma outra realidade. E eu lembro que o diretor chegou e falou assim, você tem tudo o que eu preciso para que você receba essa promoção. Eu já cuidava ali do time, mas tem algo que me incomoda, porque eu acho que não faz sentido para a empresa. Eu fiquei assustada. Eu falei assim, o que não faz sentido? Ele falou assim, olha, o teu piercing, acho que não comunica o que a gente quer. É até engraçado, né? Porque foi muito claro. Foi muito Homens claro. são claros, né? Ele falou assim, Então, dificulta. Sim. Foi totalmente direto. E ele falou assim, então essa é a condição, se você quiser o cargo é teu. E aí eu fiz a leitura, né, assim, mais claro que isso. Falei, entendi, não tem problema, me dá só 5 minutinhos que eu vou ali no banheiro tirar. Gente, eu fui no banheiro, peguei uma tesoura, cortei, falei, tudo bem? Promovida? E aí ele deu risada e tudo mais. Então, assim, isso é um ponto, como eu falei, hoje em dia é comum, né? Mas há tempos atrás, não. Então, o pessoal mais jovem não passou e talvez não passe por isso, dependendo da empresa. Sim. Então, eu sempre falo que a gente tem que se adaptar também conforme a empresa e o segmento. Então, por exemplo, eu vou para uma entrevista de trabalho. Deixa eu entender qual é a cultura, o que essa empresa de fato faz, né? Então, é uma empresa formal, eu preciso adequar a minha imagem com uma roupa um pouco mais formal. Não precisa ser terno e gravata, mas minimamente um pouco mais formal. É uma empresa mais despojada, então eu vou buscar ali um social esporte, algo assim, né? Então, eu olho muito para esse sentido, né? Hoje, como eu trabalho na área de RH, eu acabo lidando assim com pessoas de N perfis, eu tento sempre associar, eu tô indo para uma reunião, quem são aquelas pessoas que estão comigo? Né? Porque senão você também acaba destoando e você fica sem graça. Se sente mal, isso prejudica o seu desempenho. Entrevista, apresentação, você tem que saber para onde você está indo e com o que você vai falar. Então, isso é muito importante, ajustar de acordo com o ambiente, com o lugar que você trabalha, isso é muito importante. E isso não é perder a personalidade, né? Isso é se adaptar e entender que você está indo em prol da sua carreira e por isso que você adapta a sua imagem para onde você vai. Isso Ser mesmo. flexível, né? Ser flexível, adaptabilidade, que é uma palavra que eu tenho dificuldade em falar. Eu pegando esse gancho assim de imagem, eu senti essa necessidade quando eu assumi a coordenação. A gente estava comentando nos bastidores que a boutique do Desapego me ajudou, que é o patrocinador, né, do podcast. Porque na época eu lembro que eu comentei com a Tati, porque era quem eu tinha mais contato, e falei pra ela, Tati, agora eu preciso assumir um cargo de liderança, eu sei que eu já tô indo numa linha mais social, né, mas como eu sou toda tatuada, né, gente? Eu tenho muitas tatuagens. E eu falei, só que eu quero mostrar que o meu lado no corporation não tem nada a ver com o meu lado corporativo. Eu amo as minhas tatuagens, mas ninguém precisa engoli-las goela abaixo. Eu tenho que me posicionar da forma que aquelas pessoas se posicionam. E aí ela ia mandando os looks e eu fui super me adaptando, gostando e tudo mais. E hoje eu transito assim, mostro um pouco, alguma coisa, mas eu sempre estou de social. Eu sempre estou transparecendo para as pessoas o respeito que eu quero que elas tenham por mim. E não adianta a gente falar que a imagem não é importante. Se ela chega primeiro, como que ela não é importante? Ela é tão importante quanto como você vai falar, porque ela chega primeiro. Então, o que você tá vendo? Precisa andar lado a lado, né? Fora que a Jé sempre fala isso e é muito verdade. Quando você tá bem vestida, quando você se sente bem com você mesmo, isso conecta diretamente com o teu emocional, com o teu cérebro. Vocês falaram do salto, por exemplo. Como vocês se sentem com esse salto? Não que é uma regra, né? Você, eu não me adapto, tudo bem, mas também tem que entender qual é o teu cargo, onde você quer chegar. Mas como você se sente quando você põe um salto pra você conversar com um número gigante de pessoas? Exato. Aquela pose da heroína, não é? Exatamente. Eu me sinto poderosa, gente, assim, é surreal. Obviamente, como eu falei, é sempre se adaptar. Então, se eu tô indo para um evento, algo que eu vou palestrar, fazer alguma aula, eu vou ficar muitas horas em pé, e o evento, ele é de fato algo mais despojado, eu vou me adaptar àquilo. Mas no meu dia a dia, de segunda a sexta-feira, sempre com salto. Quando eu não tô, o pessoal tá estranho e fala, nossa, o que aconteceu, né? Então, assim, eu me sinto... É a forma que eu mostro a minha imagem, como eu me comunico, né? Eu me sinto realmente com todo o poder. Incrível, como mexe, inclusive, com a nossa mente. Você se sente preparada, você tá preparada. Se aparecer alguém aqui pra falar com você agora, estou preparada. E tem uma questão da escuta também.
do jeito que você aparece, que esse primeiro impacto que você gera para as pessoas elas podem criar um bloqueio de te ouvir nos primeiros segundos, né? É verdade. Ô, gente, teve uma experiência que eu trouxe no nosso primeiro podcast, que nós falamos sobre a imagem importa, inclusive, foi o nosso da primeira temporada, assistam. Meu chefe, eu queria um cargo, eu trabalhava na área comercial, e eu queria subir para um cargo de executiva de vendas, gerente, né, de contas grandes e tudo mais. E eu já almejava esse perfil. E lá na época, meu chefe tinha uma cultura de feedback, ele tinha uma cultura de mentorar mesmo, sabe? E ele virou pra mim e falou assim: você não tem cara de executiva, de gerente de contas. A roupa que você veste, a imagem que você passa, não tá de acordo. E eu lembro que eu fiquei revoltadíssima na época, porque sem maturidade emocional e a gente é engolido pela cultura também do militarismo, que eu sou assim, as pessoas precisam me aceitar assim. Se você tá falando da minha imagem, você tá me afetando, né? A gente com um emocional super abalado que tudo afeta. E eu me senti muito afetada. Eu falei assim, como assim? Que absurdo. Hoje, né, eu transito entre mentora de inteligência emocional e também voltado para a carreira ali, eu dou consultoria de liderança, e eu ainda tô fazendo a transição de carreira porque eu tô no corporativo, e hoje eu sou gerente de contas e atuo com contas grandes. E o que mudou de lá para cá, daquela minha revolta, foi entender que mostrar que eu era boa, mostrar que a minha imagem estava de acordo com as minhas habilidades, era o que me faria crescer. Então, olha como se conecta, realmente, né? Muda. E na época eu fiquei revoltada. Você tinha contato direto com os clientes de contas grandes, né? Clientes grandes. Você tinha contato direto ou era só... ou tinha alguém fazendo ponte? Na época eu era inside sales, então eu trabalhava com contas menores. E era um atendimento mais call center mesmo. Entendi. E tinha os executivos que ganhavam mais, que tinha as meninas lá que falavam inglês, que viajavam. Aí pergunta, como elas se vestiam? Sim. Né? Porque nenhuma empresa vai deixar você ter contato com cliente gigante de qualquer jeito, né? E comunicação também. Lembra que eu falei pra você que ele falou exatamente assim, você entende de vinhos? Quais ambientes você está posicionado? Porque são os assuntos, né, dos clientes. Sim. E eu justamente, quando eu trabalhava nessa empresa de eventos, eu acompanhava os processos da assessoria dos eventos. E eram eventos altíssimos, né? E a gente precisava acompanhar a degustação. E aí eu falei, não, eu vou fazer um curso. Porque eu não vou chegar lá na mesa e ser a única que não entende de vinhos. Sim. Então eu fui atrás de me formar, de fazer um curso para eu conseguir minimamente saber do assunto e conseguir interagir. Para você não se destacar na mesa e não ter valor. Porque o cliente, ele quer saber que você tá no nível dele. O que a Ká falou, né? De você se adaptar, entender e ter buscar. capacidade de Não esperar alguém. Meu chefe não falou pra mim, você precisa, né? É você entender. E eu acho que é entender até onde aquilo é importante na sua carreira. Porque, por exemplo, se você se ofende, vamos supor que eu quisesse que todo mundo aceitasse minhas tatuagens. Aí eu, Catrine, tenho que buscar um ambiente onde aquilo seja aceito. E aí eu posso ser o que eu quiser ser. Mas assim, enquanto a minha carreira é mais importante, eu me adapto ao ambiente que tá me dando a oportunidade. Se o ambiente que me dá a oportunidade exige que eu tenha uma postura mais formal, que eu ande de salto de segunda a sexta-feira e use o social todos os dias, eu vou fazer isso, porque é a minha carreira. Sim. Você é responsável, eu sou responsável, então eu tenho que abrir mão também. Isso parece tão óbvio, né? Mas não é. Mas o óbvio também precisa ser dito. Precisa reforçado mil vezes, né? Mil vezes. E é polêmico, mas tem muito alecrim dourado, né? A gente muitas vezes é alecrim dourado, né? Eu já fui, eu sei como é. Eu já fui alecrim dourado. Eu já fui, eu sei como é. Como assim, minha Eu não vou filha? mudar, eu sou desse jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim. A Mas Gabriela. Isso acontece não é em vão, porque a nossa concorrência cai. A gente tem destaque no mercado por conta de toda essa visão que a gente tem, né? Exatamente. Então isso não é ruim não, gente. Vamos seguir. Mas levem essas dicas. Inclusive, até um ponto antes da gente pular o assunto. Se você empreende também, se atentem a essas dicas. Porque não é só para quem tá no corporativo, né? Para quem empreende, tem que desenvolver essas habilidades emocionais, técnicas também. E conhecer um pouco do mercado, né? Um pouquinho de cada habilidade. Porque se uma pessoa engessada no conhecimento, dificilmente consegue crescer. E se você é empreendedora, você precisa saber o outro lado. Com certeza. Você precisa entender o que o outro lado, né, tá buscando, buscando. Agora, essa questão de crescer, de ser vista numa empresa, né?
A gente estava até falando nos bastidores, como ser vista, ser reconhecida sem puxar o saco. Porque, ao meu ver, isso é tão visível, tão nítido, quando a pessoa começa a bajular, começa a puxar o saco, começa a ficar em cima de gestores, enfim. Tem um conselho aí pra gente dar pra galera? E só acrescentando, porque eu fui do corporativo e sou ainda e sei, existe uma crença também, ou uma fala popular ali das pessoas, né? Que, fulano só cresceu porque era íntimo de tal pessoa. Nossa, super! Né? Fulano só tá ali porque tem intimidade. Mesmo, né? Sim. Tem uma certa influência, mas só complementando, acho que é legal ouvir vocês sobre isso. Eu penso muito que por resultado, né? Primeiro que a pessoa tem que ser protagonista, né? Como a gente falou aqui nesse bate-papo todo, né? Nós somos responsáveis pela carreira, então o protagonismo, ele tem que existir. E por resultado, né? Eu sempre falo, ninguém se mantém só porque é legal, é bacana, né? Obviamente que a gente sabe que tem algumas pessoas que vão puxar o saco, mas isso realmente transparece, fica nítido e fica chato. As outras pessoas que acabam convivendo acabam se afastando, né? Então, sempre buscar planejamento e resultado e entrega, né? Assim você consegue ter resultados concisos para, de fato, você discutir uma possível promoção, né? Então, não é eu chegar aqui e falar assim, olha, eu quero ser promovido, tá? Por quê? Você tem que ter, quando você se conhece, você pode sim chegar na mesa, sentar e discutir uma promoção, trazendo de fato o que você contribuiu para a empresa. E outro ponto que eu penso assim muito importante também não é sair fazendo tudo. Então de fato você saber pelo que você é responsável, onde você quer chegar e quais são os resultados esperados. Então muitas vezes tem sim que sair fora da caixinha, da casinha e estudar, pensar em outras formas de alcançar aqueles resultados, aquelas métricas. Porque eu já vi pessoas que assim, sabe aquela coisa, ela é tão legal. Por que vai ser? Porque ela é legal. Não, gente. Ela ajuda todo mundo. Não, você também não tem que ser o bonzinho. Isso não tem valor também. Não assim, valor. Não gera valor pro profissional, né? No fim, a pessoa se sobrecarrega e não é vista. Não entrega o melhor, acaba não entregando. Então tem que ser... aquele ditado, né? Assim, quem não é visto não é lembrado. Mas eu sempre falo pra todo, seja no trabalho, pros amigos, pros alunos, como é que eu vou ser reconhecido? Por resultado. Mostra, de fato, a sua entrega, né? Show. Incrível. É isso. Amei. Nossa. Palestrante. Incrível. É verdade. Eu vou bem nessa linha também. Inclusive, cobrar protagonismo dos nossos gestores é uma coisa que a gente fala em todas as reuniões. A gente fala, vocês precisam ser protagonistas, a lojinha é de vocês. Exato. Legal. São vocês quem vão transparecer o que acontece pra gente. E eu acho que nessa linha de resultado, é resultado entendendo o que você fez além do básico, né? Porque às vezes as pessoas... você tem que chegar toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta e vai fazer isso. Se você faz só isso, você tá fazendo o que você foi contratado para fazer. É o básico bem feito, né? Então, é buscar resultado, otimizar o seu trabalho. Por que você faz isso? Eu quero morrer quando eu pergunto, por que você faz isso? Eu faço porque me ensinaram assim. Mas talvez funcionasse há 2 anos atrás. Agora, o que poderia otimizar? Às vezes as pessoas ficam ali agarradas em atividades que não fazem mais sentido, mas elas não conseguem pensar fora da caixa e otimizar o próprio trabalho. É para otimizar o seu trabalho. E aí entra naquela linha, estou fazendo para que eu possa mostrar um resultado maior, conseguir ganhar mais e para autoconhecimento. Não tem a ver com facilitar a vida do outro, você está facilitando a sua vida. Bem colocado. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha mesmo. Gente, você acha que trazer mais Vocês acham que o colaborador que resolve mais problemas, que tem mais visões do próprio processo, essas pessoas que realmente saem da curva são pessoas que são mais valorizadas, então, hoje numa empresa? Sim. Que tem essa flexibilidade e visão. Conseguem se adaptar, conseguem ter visão de futuro e, principalmente, as pessoas precisam começar a entender que elas têm que entender do negócio que elas trabalham. Você pode ser recepcionista de uma academia. Se você não entender os equipamentos que tem dentro da unidade que você trabalha, você não está no business. Você não entende o core da empresa que você tá. E quando você é uma recepcionista que presta um atendimento e entende do maquinário que você vende na academia e mostra que isso é um diferencial, você já saiu fora da caixa, você vai se destacar. Você tem toda É a natural razão. isso, né? Você tem toda a razão. Numa empresa, por exemplo, de tecnologia, quem acaba vendendo mais que o vendedor?
O técnico. Incrível. É isso, você tem que entender do que você tá fazendo em qualquer lugar que você tiver, em qualquer posição. É isso que vai fazer você mostrar que você foi atrás de um resultado melhor, que você conhece o que você tá fazendo. Eu acho que é ter aquele olhar de dono, né? Sem ser o dono. Exato. Mas realmente sem cargo. Sem cargo. Né? Tem até um livro que... o título é Um Líder Sem Status. De fato, né? É você, como a gente já falou aqui várias vezes, é você, tipo, protagonista, né? Sim. Vou dar um exemplo bem curto, mas eu tenho pós em psicologia, MBA em RH, e aí, recentemente, o ano passado, eu pensando muito, eu preciso estudar de novo, fazer um outro curso, uma outra pós. E aí eu comecei a procurar, falei, vou fazer de gestão. Mas eu já domino, às vezes eu dou aula sobre isso, não que eu não possa aprender, sempre vamos aprender. Mas eu preciso me desafiar. E aí, em alguns momentos na empresa, eu preciso apoiar ali o time financeiro, né? Então, assim, hoje eu não cuido só do RH, tem outras áreas abaixo da minha estrutura. O financeiro não, mas muitas vezes eu trabalho com eles lado a lado. Como é que eu vou ajudar se eu não sei minimamente o básico? Vou fazer uma pós. E aí eu me inscrevi numa pós, estou fazendo, concluo agora em junho, de negócios e finanças, né? E é muito voltado também para contabilidade. Uma das disciplinas lá, contabilidade para não contadores. Eu surtei, falei, gente, o que eu entendo disso? Agora eu entendo um pouco, né? Minimamente, para que eu possa discutir quando o responsável do financeiro tem alguma dúvida, eu consigo contribuir. Sim. Então, e de novo, eu vou ajudar a empresa que eu estou. Só que eu estou me ajudando, porque eu tenho conhecimento. Né? Então, é sobre isso, sabe? Você pensar em você, na sua carreira e o que você pode contribuir para si. E, consequentemente, você vai contribuir para o ambiente. Incrível, gente. Ai, eu tô me inspirando tanto hoje aqui. Incrível. Dá um conselho final aí, Ká, pras pessoas, sabe? Alguma dica importante que vai impactar a carreira delas. Olha, eu acho que sempre seja egoísta com a sua carreira. Você tem que se adaptar às coisas, mas assim, quando isso for mudar algo que você planeja pra sua carreira, custa caro demais. Então, seja egoísta com a sua carreira. Verdade. E eu iria mesmo na linha do protagonismo. Seja protagonista da sua carreira, realmente trace o seu caminho, que você realmente quer para conseguir resultados, entregas e deslanchar. Porque se você não pensar em si, ser egoísta e não tiver a atitude de protagonismo, a gente não deslancha, vai ficar ali parado, preso com aquela visão limitada. E isso, hoje em dia, para o mercado e para tudo que a gente vai viver, né? Olha aí, gente, inteligência artificial. Sim. Tantas outras coisas, né, que vêm de novidade. Se a gente realmente não se adaptar e não tiver essa postura de dono, de protagonista, nós vamos ficar para trás. Exatamente. É isso. Incrível. Amei. Perfeito. Amei. E você, Jé? O que você diria? Eu acho que eu traria o que eu fiz, que é a questão do desafio. Se desafiar e não ter preguiça de aprender. Porque é isso que vai te fazer se movimentar e conseguir chegar a novos lugares. Então, aprender, pra mim, é a palavra mágica, assim. Aprenda coisas novas e novas habilidades, né? E é a questão do autoconhecimento também. Entender o que você realmente precisa desenvolver. Clareza sobre si, né? Sobre o caminho. Pra fechar, na minha visão, eu falo na minha consultoria de liderança, tem um módulo lá que é só sobre maturidade emocional, né? E eu falo que você não precisa de mais técnica se antes você não tiver um emocional e uma maturidade bem consolidada. Porque para você sustentar um crescimento e para você ir em busca desse crescimento, você precisa saber quem você é, controlar suas emoções e tudo aqui que a gente já falou. Mas eu fecharia esse episódio muito feliz e contente porque nós unimos duas coisas que formam o Por Inteira. A inteligência emocional e o posicionamento rodeado das skills que vocês falaram, né? De autorresponsabilidade, coragem, feedback, enfim. Mas pra mim, tudo gira em torno desses duas pontas. Você desenvolver inteligência emocional e você saber mostrar por fora quem você é, porque senão as pessoas não vão entender. Não basta você ser bom, você tem que mostrar. Tem que saber mostrar. E pra você mesma também, né? Sim. E pra você mostrar, você vai precisar mudar algumas crenças, padrões e se posicionar, Se né, posicionar, cuidar da imagem que ela chega primeiro realmente, né? Isso aí. Meninas, deixem o arroba de vocês. E também, se vocês, não sei, você tem, né, Dai, uma mentoria? Conta um pouquinho e deixa o seu contato. Isso, então, além, né, do corporativo, eu tenho a DLL Talent, que é uma consultoria voltada para o desenvolvimento profissional, para a carreira.
Então, eu dou aulas, mentorias, ajudo a estruturar ali o caminho que a pessoa precisa para atingir o objetivo final, que é o crescimento em carreira, né? Então, me sigam e acompanhem para outras dicas também. Incrível. E você, Ká? Eu atuo só no mundo corporativo, bastante no mundo corporativo. Por enquanto. Por enquanto, Muito influente no off. Em tempos de tecnologia, de rede social, né? Estamos verdade. dando voz a quem é influente no off. É isso mesmo. No meu mundo ali, eu sou bastante influente. Vocês vão me encontrar no LinkedIn, Catrine Siqueira, e no Instagram, Catrine BC Siqueira. E vocês me encontram no @Jéssica Rodrigues Estrategista. Lá eu falo sobre posicionamento, imagem e comunicação para te ajudar a se posicionar no mercado como empreendedora, que é um pouco do que a gente falou aqui hoje, né? E você, Lê? Lenobrielle, @Lenobrielle, eu falo do que eu amo, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E eu busco aí te ajudar a ser mais madura, confiante, para você alcançar a realização na sua vida. Show! E antes a gente encerrar, presentinho! Das nossas convidadas! Eu acho que esse é seu. Gente, cortem essa parte. Presentinho! A gente abre? Abre! Patrocinadora, Eu senti o cheiro da embalagem aqui, viu? Ai, desapego, né, gente? A boutique e desapego delas conhece o gosto de vocês, selecionou a dedo. Quem selecionou? A Tati, né? Ai, tô empolgada, não consigo abrir. Pera, vem cá. Que legal! Ai, eu amei, gente. Ai, que lindo. Obrigada pela presença de vocês, por ter topado a oportunidade. A gente sabe o quanto é desafiador. Agenda, unir agendas, né? Incrível. Foi muito bom. Muito incrível. Nossa, muito legal, gente. Eu amei, de verdade. E meus amores, vocês encontram a gente no @PorInteiraPodcast. Curta, compartilha, divulga para mais pessoas ouvirem também. Beijo. Beijos. Beijo.